Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Hoje nós vamos fazer as correções da apostila de português das páginas 74, 75 e 76. Nas aulas passadas nós estávamos falando um pouquinho sobre dois gêneros textuais, que é sinopse e resenha. A sinopse foi o texto lá do Pequeno Príncipe e a resenha é sobre o filme As Aventuras do Avião Vermelho. Então, hoje nós vamos corrigir essas atividades e aquilo que eu sempre falo para vocês. Se por acaso você viu ali que a sua resposta não é a que eu falei aqui, se você viu que não está completa ou que você marcou uma alternativa diferente, você pode pausar o vídeo, apagar e fazer as correções na sua apostila, tudo bem? O importante é que esteja tudo muito bem bonitinho e corrigido lá. Então, vamos para a página 74, número 1. Então, na pergunta número 1, queria saber quem é o personagem do texto, né, o personagem principal, e características sobre ele. Então, o personagem principal é o Fernandinho. E aí você poderia ter copiado do texto as características, que são: ele é uma criança hiperativa, que inferniza a vida dos animais da vizinhança e inventa 1000 coisas para não se entediar. Além disso, ele não tem muitos amigos. Então, são as informações que você encontrava ali no texto, só copiar. Na número 2, perguntava qual era a relação do Fernandinho com o pai. E lá no texto ele diz pra gente que a relação dos dois é um pouco distante e que o pai vivia dando brinquedos pra ele. Número 3. Qual foi a reação do Fernandinho ao ler o livro O Capitão Tormenta? Então, se você lembra do texto, quando ele leu o livro, ele ficou frustrado, porque ele descobre então que o protagonista do livro estava preso lá na Rússia. Então, é mais ou menos isso que você precisava colocar na número 3. A número 4 era uma pergunta para você sinalizar lá no texto. Então, dizia assim, ó: observe a imagem que acompanha a resenha e contorne no texto o momento da animação que corresponde a essa cena. Lembram que na aula passada nós numeramos os parágrafos, que a gente deixou tudo sinalizado lá no texto? Então, o parágrafo que você tinha que ter contornado, que é o que sinaliza ali a imagem do avião vermelho, é o parágrafo de número 6, onde diz assim: acompanhado do chocolate e ursinho, Fernandinho arma uma expedição para salvar seu herói. Munido de um pequeno avião vermelho e milagrosamente encolhido, o trio embarca nessa missão arriscada. Então, era esse parágrafo que você precisava contornar aqui da questão número 4. Então, voltamos lá para as atividades. Número 5. Localize na resenha e escreva a seguir os parágrafos que... Lembram que a gente numerou e aí eu falei para vocês que aqui nessa número 5 você poderia colocar quais parágrafos que, na letra A, contam o enredo do filme? Então, do 3º ao 7º parágrafo, nós encontramos as informações sobre o enredo do filme. Então, como é que é a história, o que acontece? Agora, na letra B, quando pergunta quais são os parágrafos que apresentam a opinião do autor, a gente encontra a opinião no 1º parágrafo e no último. Então, arruma lá na sua apostila. Na próxima página, na página 75, número 6, dizia assim pra gente: a avaliação do autor da resenha sobre o filme As Aventuras do Avião Vermelho é positiva ou negativa. Então, a avaliação é positiva. Agora, você precisava sublinhar um trecho do texto que comprovasse a resposta. Então, vamos na apostila retornar lá no texto. Então, quando a gente retorna ali na página 72 ou na 73, então lá no 1º parágrafo você já poderia ter grifado ali o 1º parágrafo todo. Então ele diz assim: a animação nacional As Aventuras do Avião Vermelho conquista pelo lúdico, pela ingenuidade, seja nos traços do desenho, na narrativa ou no caráter do seu protagonista, o Fernandinho. Então aqui, se ele está falando que ele conquista, que ele envolve as pessoas, isso já é um ponto positivo. Lá no último parágrafo, bem no finalzinho, diz assim: As Aventuras do Avião Vermelho prova que é possível ser simples sem ser raso ou tolo. Bom,
Então, quando ele está falando aqui, também ele está dizendo que é um filme lindo, um filme simples, cheio de conteúdo. Então, também é um ponto positivo. Você poderia ter grifado qualquer uma dessas duas afirmativas aqui. Voltando para a apostila na página 75, o exercício número 7. O autor da resenha conta o desfecho do filme? Não, ele não conta. Ele conta o que acontece durante o filme, mas ele não conta pra gente como é que a história termina. E aí diz assim, o porquê, né? Por que isso acontece? E aí essa resposta é pessoal. Mas, quando eu não conto o final, eu deixo aquela curiosidade no ar, eu deixo a pessoa com vontade de assistir esse filme, ela querendo ver como é que continua essa história. Então, ele não conta, né, o final por isso, para que as pessoas tenham interesse em procurar e em assistir esse filme. Número 8. Assinale as alternativas que apresentam aspectos comuns, aspectos que são parecidos entre as aventuras do Avião Vermelho e o Pequeno Príncipe. E aí eu falei que vocês poderiam marcar mais de uma alternativa. Então eu vou falar para vocês apenas as que são corretas, as que vocês tinham que ter marcado, beleza? Então, a primeira, pertencem à mesma categoria ou gênero. Próxima, são inspirados em livros. E a próxima, a imaginação é uma temática abordada nos dois filmes. Isso que você tinha que fazer, marcar essas três opções, que é a primeira, a terceira e a última. Número 9. Assinale a alternativa que contém o objetivo de uma resenha. Aqui você deveria ter marcado a primeira opção, onde diz apresentar um resumo e uma opinião do autor sobre um filme ou outra obra artística, para que o público possa conhecê-los. Então é isso que você precisava fazer. Lá na página 76, então vamos lá, chegamos quase ao final das correções. Número 10. Complete o quadro a seguir de acordo com a resenha lida. Então, ali dizia, autor. Se você voltou lá e procurou, o nome do autor é Alisson Oliveira. Onde foi publicado? Então, lá quando você volta no texto, que a prof sempre diz para ler as informações que tem lá embaixo da imagem, foi publicado em um site. O site se chama Reuters. É só copiar lá as letrinhas que estão escritas embaixo da imagem no final do texto, tá bom? Público-alvo. E agora, para quem será que foi escrita essa resenha? Então você poderia ter colocado que são para os leitores desse site, para o público em geral, para pais, crianças, cuidadores de crianças, né? Enfim, para as pessoas em geral. Número 11. Com que função os parênteses foram empregados na resenha lida? Bom, então, quando a gente vai no texto, a gente percebe que os parênteses são usados para dizer o nome do ator ou da atriz que interpretou aquele personagem. Então, ali, voltando no texto, quando ele fala, por exemplo, o seu protagonista Fernandinho, entre parênteses tem dublado por Pedro Ian. Então, é o Fernandinho, mas a voz, né, que a gente ouve é a voz dessa pessoa. Então, é para dar uma informação pra gente, por isso que os parênteses aparecem ali. Número 12. No terceiro parágrafo foi empregada uma hipérbole, ou seja, uma palavra ou expressão com o objetivo de exagerar uma ideia e assim impressionar o leitor. Então, voltando lá no texto, lá na página 72, no terceiro parágrafo, que vocês também sinalizaram, a palavra que nós tínhamos que circular é a palavra mil, porque diz assim, inventa 1000 coisas para não se entediar. Isso quer dizer assim, que ele inventa muitas coisas, e não que de fato ele invente as 1000 coisas, mas que ele faz várias coisas para não se entediar. Bom, então eu espero que vocês tenham feito as correções dessas páginas, tenham deixado tudo bonitinho e corrigido, e aquilo que eu já falei no outro vídeo. Quando você termina de corrigir, você vai colocar lá no final, corrigido por, e o seu nome, e vai colocar a data que você realizou essas correções, tudo bem? Então um beijo e até a próxima aula!